Bom dia. Tudo certo com vocês? Olá! Matheus Bonin, então. Não é Matheus Bonin? Abre o teu áudio. Todo mundo consegue me ouvir? Tá tudo certo? Felipe, Isabel. Oi, agora abriu o áudio. Sim, eu tô conseguindo ouvir aqui. Legal. Tá muito baixo, Matheus abriu o áudio aí, agora consegue falar, tá? Pode falar. Tô ouvindo, prof. Matheus, sou eu, a Marisa. Sim, aham. Agora eu consigo te ouvir. Tá, agora tá conseguindo, né? Então tá bom, prof. Tudo certo? Vou fazer o seguinte, eu vou pedir para vocês me darem um oi lá no grupo, tá? Da oficina da manhã, para a gente dar a presença depois, tá? Aí vão lá então no WhatsApp agora e dá um oi, dá um bom dia, manda uma figurinha, ok? Ok, prof. Ana Cláudia, Felipe, Isabelle, Letícia, Marisa, Maurino. Tô aqui, bom dia, prof. Isso, me dá um bom dia lá no grupo do WhatsApp. E vamos logo dar início, então, à nossa oficina, que tem bastante informação. Todo mundo está conseguindo visualizar, né?
Tá legal a visualização para vocês? Para mim tá, Bruno. Ok. Eu vou pedir para vocês me ajudarem nas leituras, tá? Aí abre o áudio de vocês. Eu vou ler um pouco, vocês podem ler um pouco. Pode ser assim? Matheus. Não. Estão conseguindo ver? Ops. Aqui. Tá sim. Então, tá bom. Eu não tô conseguindo ver, pô. Vou ter que sair de novo e entrar de novo, peraí. Tá bom. A imagem está inteira ou está cortada para vocês? Como é que aparece? Maurino? Tá um pouco cortada. Está cortada. Tá. Agora tá inteira. E longe. Melhorou? Agora sim. E agora? Já pode sair da aula. Zombador. Oi, Marisa, como é que ficou agora? Consegue visualizar? Agora deu. Agora sim, Pro. Então tá bom. Gente, eu vou dar início já, tá? Vamos começar então com o nosso material de hoje. Ok. Então, inteligência emocional e clima organizacional, certo? Clima organizacional é um tema que a gente abrange lá no curso de ADM, né? No projeto em desenvolvimento pessoal, no projeto controles ou financeiro, não lembro agora, tá? E inteligência emocional, então, é um tema que a gente não chega a estudar, mas que a gente fala e toca no assunto, né? Então, por isso que a gente traz nas oficinas, assim como autoconhecimento, que vai ter hoje à noite, já convido vocês também, que são temas que a gente não consegue abranger em sala de aula, mas aí, então, a gente aborda nas oficinas, certo? Então, hoje a gente vai falar inteligência emocional e clima organizacional, que são assuntos diferentes, porém, eles se completam, né? E quando a gente trata dos dois assuntos, normalmente a gente vai falar sobre liderança, né? Sobre trabalho em equipe, ok? Então, vamos lá. O que seria, então, inteligência emocional? Marisa, lê pra gente. Sim. A inteligência emocional é um conceito em psicologia que descreve a capacidade de reconhecer e avaliar seus próprios sentimentos e o dos outros, assim como a capacidade de lidar com eles. Muito bem. Então, inteligência emocional nada mais é do que a sua capacidade, né, de reconhecer tanto os sentimentos dos outros quanto os seus sentimentos. E isso é algo que a gente precisa, né, como profissional, mas que a gente espera, né, exatamente no profissional que exerce liderança, né, de um determinado grupo ou equipe. Então, por isso que a gente trata muito sobre esse assunto, lembrando que a gente está preparando vocês para o mercado de trabalho, certo? Então, inteligência emocional nada mais é do que capacidade de reconhecer e avaliar
tanto os seus sentimentos pessoais quanto os dos outros, e a capacidade de lidar com eles, né? Isso vai muito de técnicas, de experiência, né, de vivência sobre esse assunto, tá? Então, inteligência emocional é a capacidade de um indivíduo administrar as próprias emoções e usá-las em seu favor, além de compreender as emoções das outras pessoas, construindo relações saudáveis e fazendo escolhas conscientes. Esse é o ponto fundamental, porque a gente fala muito em desenvolvimento pessoal e em relacionamentos, né? E um líder, né, um grupo, uma equipe, uma empresa, a gente sempre vai trabalhar exatamente nisso, né? Na questão dos relacionamentos interpessoais, nos relacionamentos profissionais, certo? Então, a pessoa que ela trabalha a inteligência emocional, ela tem essa capacidade de fazer essas construções, né? Alguém quer falar alguma coisa? Ok, vamos lá então. Confira 8 habilidades de uma pessoa com inteligência emocional. Vamos lá então. O que seriam essas habilidades? Número 1, gerenciar adequadamente as suas emoções. O que seria gerenciar, né? O que seria trabalhar então as suas próprias emoções de forma adequada? O que vocês diriam para mim? O que vocês acham que é? Isso, o que mais? Ótimo, vamos lá. Quem mais? Um de cada vez, calma. Todo mundo aqui é bem participativo, conheço vocês na sala de aula, podem falar. Então tá, gerenciar adequadamente suas emoções nada mais é do que isso que a gente está falando, né? Que é a gente trabalhar as nossas emoções. Então, vai acontecer situações em que você vai ficar nervoso, em que você vai querer ou desejar explodir, dependendo da situação, mas você gerencia, né, as suas emoções, certo? Então, você tem essa capacidade, essa habilidade. Respeitar a si e fazer com que as outras pessoas respeitem você também, né? Então, quando você se dá ao respeito, você automaticamente ensina as pessoas também a te respeitarem, né? Capacidade de automotivação, ou seja, eu não preciso que outras pessoas venham me motivar, que seria a motivação, né? Motivos mais ação, motivos para agir. Eu não preciso, eu tenho essa capacidade, certo? O que é a motivação? Daí seria outro ponto para a gente poder trabalhar aí numa próxima oficina, ou talvez na oficina de hoje à noite, que a gente fala sobre autoconhecimento, tá? Então, motivos para agir, a gente vai numa lista aí de objetivos e metas individuais que nos motivam a seguir adiante, né? Por isso que a gente fala sobre autoconhecimento, porque quando eu me conheço, então eu tenho que trabalhar de uma forma diferente dos outros. Então, o que me motiva pode não motivar a Marisa, pode não motivar o Maurino, certo? Então, por isso que eu preciso desse autoconhecimento, né? E daí, automaticamente, inteligência emocional. Número 4, maior tolerância e capacidade de resiliência. Gente, hoje à noite eu vou falar também sobre resiliência, tá? Então, se vocês quiserem, hoje à noite, pessoalmente, lá na escola, é outro ponto também que eu vou falar. Ou seja, são palavras que são muito usadas e citadas hoje no mercado de trabalho, porque tem tudo a ver com inteligência emocional, certo? Então, são palavrinhas aí que a gente está falando bastante. Então, maior tolerância e capacidade de resiliência nada mais é também relacionado a esse equilíbrio, né? A esse autoconhecimento. A gente se conhece e a gente cria, então, essa capacidade de ser ferido, né, de algum modo, e você voltar ao estado inicial, certo? Sem atropelar ninguém, sem bater em ninguém, sem machucar ninguém, tanto emocionalmente quanto fisicamente, né, o que não pode acontecer, certo? E tem essa capacidade, então, resiliência, né, em outro momento a gente pode falar sobre isso. Melhores relações interpessoais, gente, algo que a gente trabalha também em sala de aula e desenvolvimento pessoal. Relacionamentos, né? Então, uma pessoa que ela trabalha em inteligência emocional, que ela já se conhece o suficiente, ela sabe exatamente tratar as pessoas e se relacionar, né? E isso o mercado de trabalho também
busca e precisa exatamente agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, né? 6, controlar seus impulsos e regular seu estado de humor. Número 6 tem muito a ver com o número 1 e com o número 4, tá? Controlar seus impulsos, né? Gerenciar adequadamente suas emoções e regular seu estado de humor. Aqui, ó, número 4 sobre a resiliência, tá? De voltar ao seu estado inicial. Número 6, tá? Então, a pessoa que usa, né, e tem essa habilidade da inteligência emocional, ela trabalha esses níveis que a gente está vendo aqui. Número 7, maior capacidade de comunicação. Gente, comunicação, ele é uma palavra-chave, né, dentro dos relacionamentos, dentro do trabalho organizacional, né, dentro do clima organizacional que a gente vai abranger hoje aqui, dentro das empresas, dentro dos setores, em qualquer tipo de relacionamento, comunicação, ela é fundamental. E quem tem a capacidade, né, ou maior capacidade, então, de se comunicar, de fazer com que as pessoas se comuniquem, né, de fazer essa ponte, às vezes, né, entre pessoas, é fundamental. Por isso que a gente abrange muito esses dois assuntos hoje dentro de uma liderança, porque um líder precisa fazer exatamente isso, né? E número 8, tomar decisões mais adequadas. Então, a inteligência emocional, com todos esses níveis que a gente acabou de falar e citar, vem ao encontro, então, de ser uma pessoa capaz de tomar decisões, certo? Mas não somente tomar decisões, mas são decisões adequadas, bem pensadas, né? Bem trabalhadas, pensando em todo mundo, pensando no bem comum, pensando no todo, ok? Vamos seguir adiante, então. O que seria o clima organizacional? Se estamos trabalhando os dois temas, né, inteligência emocional e clima organizacional, o que seria, então, o clima organizacional? Agora eu vou pedir para o Maurinho ler para mim. É a compreensão das necessidades e preocupações, percepções dos colaboradores de determinada empresa. Só leu o que tem em vermelho? Sim, é o que importa. Seu lixo. Então tá, o clima organizacional, ele é um estudo, tá? Por isso que tem que ler desde o início, seu ligeirinho. Ele é um estudo do termo clima organizacional, que tem como missão principal a compreensão e as necessidades, preocupações e percepções dos colaboradores, né, funcionários, certo? Os empregados de determinada empresa. Aí o interesse desse clima organizacional, ele se iniciou lá na década de 1930. Olha só como ele é antigo já, né? E aumentou bastante durante a década de 1960. E a gente tem visto cada vez mais sendo falado e dito agora, né, no século XXI. Então, o clima organizacional, ele é um estudo que ele faz exatamente mediante ou através das pessoas que trabalham na organização, certo? E isso é através de pesquisas, de perguntas, né, fazendo avaliações dos sentimentos, das emoções, das preocupações, das necessidades, né, daquilo que as pessoas percebem. E essas pessoas são os colaboradores, são os funcionários. Eles aqui vão nos dar esse feedback do clima da empresa, certo? Então, o clima organizacional nada mais é do que fazer um estudo do clima daquele ambiente, né, daquele setor, ok? Então, vamos lá. Liderança emocional e sua influência sobre o clima organizacional. O que a gente fez aqui, ó? Os efeitos que a liderança constituída de inteligência emocional chama aqui de liderança emocional. Então, o que a gente fez? Como a gente vai falar sobre inteligência emocional e clima organizacional, a gente mudou, então, liderança emocional, que é a inteligência emocional. É uma liderança que constitui de inteligência emocional, certo? E daí essa influência sobre o clima. Então, se eu tenho uma liderança que usa, né, que faz uso da inteligência emocional dentro do clima organizacional, qual vai ser, então, a conclusão, qual vai ser o resultado disso, certo? É isso que a gente vai abranger hoje. Então, vamos lá. Com o advento da globalização, as organizações precisam cada vez mais ser competitivas. Olha aí, gente, essa palavrinha aqui, a gente fala muito
lá no projeto financeiro em atendimento ao cliente, né? Depois da globalização, como aconteceu essa competitividade e o que aconteceu, né? Trouxe uma certa agressividade nessa questão de concorrências, né? Então, para que vençam nesse cenário tão complexo, é necessário que aqueles que desempenham o papel de líderes estejam dotados de capacidades, habilidades e atitudes. São 3 pontos, olha só: capacidade, habilidade e atitudes, que se traduzam no aumento do desempenho, na motivação e na satisfação de seus liderados. Então, o meu líder, ele tem que ser capaz, ele tem que ser hábil, ele tem que ter atitude, porque automaticamente isso vai se traduzir, isso vai se transformar em desempenho, em motivação e satisfação na minha equipe, certo? Tudo bem até aqui? Sim. Ok. Continuando, então, o objetivo é identificar e compreender o impacto da liderança emocional sobre o clima organizacional. Então, se eu tenho uma liderança que ela faz uso da inteligência emocional, qual vai ser, então, o impacto, né, dentro do meu clima organizacional, dentro da minha empresa? Qual vai ser, então, os resultados para essa organização? Retratando, então, o grau de satisfação material e emocional das pessoas e a qualidade do ambiente interno de uma organização. Então, o ponto fundamental aqui, com o estudo, né, e com a identificação do clima organizacional, é descobrir essa qualidade desse local, desse ambiente, desse grupo e dessa equipe, ok? São exemplificados os modos de ação dos líderes, os estilos definidos, as competências necessárias para o exercício da inteligência emocional. Quando os estilos funcionam melhor e os respectivos impactos no clima da organização. Vocês estão vendo o desenho que está atrás aqui? Que está mais fraquinho, né? Mas ele tem uma imagem um pouco lá em cima. A gente consegue ver o campo esquerdo e direito do nosso cérebro, ou seja, pessoas que são mais emocionais e pessoas que são mais racionais, né? Então, quando a gente consegue se entender, se compreender, conhecimento, né, que eu falo bastante, e quando eu, como um líder, e tenho os meus liderados, também consigo conhecer os meus liderados, então não é somente autoconhecimento para mim, mas também conhecer as pessoas com quem eu trabalho, fica mais fácil da gente poder exercer a função da liderança, né, determinando, delegando para as pessoas certas, situações certas, né. Então, como é que eu posso pedir algo mais racional para uma pessoa que é mais emotiva? Não vai funcionar, vocês concordam comigo? Sim. Certo? Porque ela usa o lado do cérebro diferente. Então, eu preciso conhecer essas pessoas. E quando a gente fala sobre inteligência emocional, a gente está falando exatamente sobre isso, né? Usar exatamente o campo certo do meu cérebro. Isso só me conhecendo, tá? E autoconhecimento, então, a gente vai falar hoje à noite. Vamos lá. A expressão das emoções podem fornecer informações valiosas sobre as pessoas e sobre as diversas situações. Exatamente esse ponto fundamental que eu coloquei para vocês aqui sobre conhecer as pessoas, tá? Então, aqui, ó, um exemplo, né? Uma explosão de raiva dirigida a um colega de trabalho pode ser reflexo, olha só, de sobrecarga pelo excesso de trabalho. Uma outra situação, uma sensação de ansiedade a respeito de uma apresentação pode significar a necessidade de um maior preparo sobre os fatos e números, tá? Já a frustração com o cliente pode sugerir a necessidade de se encontrar outros meios de se comunicar com ele. Aqui nós exemplificamos 3 situações em que a gente avaliando a situação, certo? Que é exatamente a emoção relacionada à ação e atitude, a gente fazendo a avaliação, a gente vai chegar a uma conclusão de uma determinada ação que a gente precisa realizar e fazer na pessoa ou então na organização, certo? Então, uma pessoa que explode, né? Ela pode estar o quê? Sobrecarregada. E isso a gente já viu muito no trabalho. Vocês que trabalham, vocês já viram isso? Já. Acontece muito, né? Principalmente vocês que trabalham nesse horário, né?
sobrecarrega, né? Um horário que não consegue, não tem horário para dormir adequadamente, né? Não, eu trabalho noturno, né? À noite do plantão, eu durmo de dia, assim vai. Exatamente. Então, tem pessoas que sabem lidar com essa situação. No teu caso, você tem bastante experiência já, bastante tempo já trabalhando nisso, mas tem pessoas que no início vão acabar sobrecarregadas, né? Acarretando, às vezes, então, numa raiva, num excesso de alguma coisa, né? Uhum. Então, quando a gente conhece as pessoas, exatamente que é essa questão, né? Se as pessoas, às vezes, funcionam mais no período da noite, né? Produzem mais, ou então produzem mais no período da tarde, ou então produzem mais no período da manhã. Isso são coisas que vêm do quê? Exatamente do autoconhecimento, de me conhecer, né? E tudo isso é exatamente esse estudo que a gente faz, individuais das pessoas, e daí depois com o resultado no todo. Isso é o clima organizacional, né? Desta forma, as informações que as emoções fornecem podem alterar as tomadas de decisões de modo a reverter muitas situações, tornando-as assim mais favoráveis aos objetivos individuais e organizacionais. Então, aqui é exatamente o que eu falei, né? Quando a gente conhece e estuda as pessoas no seu individual, somando, então, a gente tem um resultado também do todo, né? O ambiente externo de uma organização passa a se caracterizar por significativas mudanças que ocorrem nos campos, olha só, 4, sociais, econômico, político e tecnológico. Tá? Aqui a gente está vendo a imagem um pouco melhor, olha só, o cérebro, então, né, lado esquerdo e direito, nós temos aí, então, cada lado, um é razão e o outro emoção, certo? E tem pessoas que vão trabalhar mais na razão, tem pessoas que vão trabalhar mais na emoção, tem pessoas que são mais artísticas, tem pessoas que são mais números, né, mais cálculos, certo? E quando eu conheço, então, as pessoas ficam mais fáceis, então, da gente trabalhar nas organizações. Entendendo, então, que ambientes externos são, eles influenciam, né? E esses campos são os sociais, o econômico, o político e o tecnológico. Mais adiante a gente vai entender aqui porque a gente está abordando isso, tá? Vamos lá. Entende-se aqui que os líderes sejam os elementos de maior importância para o sucesso organizacional, no que se refere à capacidade de lidar com a complexidade das mudanças externas e mudanças internas. Tá? Então, os líderes, eles são responsáveis, né, por essas mudanças. É papel do líder influenciar, olha só, né, quando a gente fala sobre liderança, né, o poder de influenciar. Eles influenciam, então, os colaboradores para o atingimento das metas organizacionais e se para o desempenho deste papel o líder basear-se nos pressupostos da inteligência emocional, tenderá a ter mais sucesso junto à sua equipe de trabalho, favorecendo o desenvolvimento de um clima organizacional adequado. Então, se o líder, ele souber exatamente trabalhar a inteligência emocional na sua equipe, automaticamente ele vai usar isso para atingir as metas, então ele vai ser bem sucedido na sua organização, né? Consegue entender? Tranquilo? Sim, tranquilo. Qual a relação, então, entre a liderança, que é a inteligência emocional, e o clima organizacional, contribuindo, assim, para a geração de um ambiente de trabalho favorável, motivador e produtivo. Olha só a sequência, gente. Se eu trabalho com a minha inteligência emocional, né, favorecendo o meu clima organizacional, a consequência será de um ambiente com trabalho favorável, motivador, consequentemente produtivo, certo? Então, você vai dizer assim, mas professora, né, eu não sou líder na minha equipe. A gente, né, como professores, a gente trabalha e desempenha um trabalho exatamente visando vocês como futuros líderes. É óbvio que para chegar na liderança, como colaborador, né, eu preciso já ir trabalhando exatamente esses aspectos. Eu posso, sim, usar da minha inteligência emocional, eu posso, sim, ser um colaborador que vai
influenciar o meu local de trabalho, o meu setor de trabalho, certo? Aonde eu estou, na comunidade, dentro de casa, os ambientes em que eu participo, né? Porque eu vou exatamente praticando. Lembra que a gente fala muito isso em sala de aula? Quanto mais eu pratico, né? Quanto mais eu tenho experiência com as coisas, né? Mais fico expert naquilo ali, né? Melhor eu fico. Então, automaticamente, quando eu chegar a esse nível de liderança, automaticamente eu vou ser, porque eu vou ser visado no modo que eu trabalho, eu vou poder, sim, colocar em prática tudo isso. Então, eu vou ter sucesso, porque o meu local de trabalho vai ser favorável, eu vou ser uma pessoa motivadora, automaticamente minha equipe vai ser automotivacional, né? E eu vou produzir com toda a minha equipe. Então, eu individualmente praticando isso, automaticamente depois eu vou praticar com a minha equipe. Então, não pense somente que isso só serve para alguém que já está no cargo de liderança. Lembrando que quando a gente fala lá no projeto Controle sobre liderança, eu preciso, antes de ser líder de uma equipe, né, antes de ser líder de pessoas, eu preciso primeiro liderar a mim mesmo, né? Então, eu preciso, sim, ir praticando exatamente inteligência emocional, clima organizacional comigo mesmo. Concorda comigo? Concordo. Ótimo. Vamos lá, então, ó. Goleman, né, ele define a inteligência emocional como sendo, olha só, inteligência emocional é o quê? Capacidade de identificar nossos próprios sentimentos e dos outros, de motivar a nós mesmos e de gerenciar bem as emoções dentro de nós e de nossos relacionamentos. Olha só, gente, como isso é importante e é algo até, eu diria, trabalhoso. Então, precisa de muita prática, né? Então, a inteligência emocional é uma capacidade de identificar sentimentos dos outros e os meus, né? De motivar a gente mesmo, de gerenciar as nossas emoções. Então, por exemplo, né, um momento em que eu vou explodir de raiva, o que eu vou ter que praticar agora na inteligência emocional? Exatamente o que? Eu vou continuar explodindo, eu vou continuar nesse processo e vou explodir, ou eu vou gerenciar agora a mim mesmo e eu vou tentar segurar essa explosão, tentar trabalhar os meus pensamentos e as minhas emoções? Concordam comigo? Isso é gerenciar, inteligência emocional. É trabalhar os meus sentimentos, entender de onde que está vindo essa força para querer explodir, certo? E trabalhar dentro de mim. E quando eu consigo fazer isso comigo, automaticamente eu vou conseguir ver isso em outra pessoa, eu vou ter essa capacidade de identificar isso acontecendo numa outra pessoa e poder ajudá-la. Por isso que eu digo, tá? A primeira coisa é tentar trabalhar a inteligência emocional e até mesmo esse clima organizacional comigo mesmo, para depois, então, ter a capacidade de trabalhar com outras pessoas, certo? O autor enfatiza as capacidades da inteligência emocional como sendo a habilidade de dirigir eficazmente a nós mesmos e nossos relacionamentos. E daí isso consiste em 4 capacidades fundamentais, tá? Primeiro, autoconsciência, autogerenciamento, consciência social e habilidade social. Então, a gente vai ver agora cada uma delas, tá? Vamos lá. Autoconsciência. Marisa, pode ler pra gente? Posso. Caracteriza-se por 3 fatores a autoconsciência emocional, que é a conscientização dos próprios sentimentos e o que disseram ou que afetam seu desempenho profissional, e a autoavaliação, que é o conhecimento dos seus pontos fortes e das fraquezas, e dos seus últimos autoconfiança, e que o fato de líder que conhecer bem a capacidade da permitir e utilizá-la adequadamente aí foi, professor, não é mais para ler. Então tá, a autoconsciência, ela tá caracterizada, né, em 3 fatores. A autoconsciência emocional, ou seja, eu tenho uma autoconsciência das minhas próprias
emoções, eu me conheço, eu sei como é que eu sou, né? Então, Sim. eu tenho uma conscientização, né? Eu sou explosiva. Eu sou autoconsciente de que eu sou assim, né? Então, os meus relacionamentos talvez sejam um pouco mais difíceis. Então, o que eu vou fazer? Eu vou evitar outras pessoas que também sejam explosivas. Vai dar choquinho. Autoconsciência, certo? Autoavaliação. Eu me avalio automaticamente, né? Muito rápido em acontecimentos, em situações. Então, eu me autoavalio. Eu não preciso de alguém que venha e diga para mim, você fez isso, fez aquilo errado, vamos melhorar aqui. Não. Eu me autoavalio, certo? E tento melhorar consequentemente. Eu conheço os meus pontos fortes, meus pontos fracos, tá? E a autoconfiança, independente de ter essa consciência, né, de quem eu sou, né, de me autoavaliar, eu confio em mim. Eu sei que o que eu posso fazer, eu sei que eu posso me controlar. Se eu pisar na bola, eu vou me desculpar, eu vou reconhecer os meus erros. Então, a autoconsciência, ela está ligada exatamente à minha autoavaliação e o meu comportamento, né? Ela está ligada à maturidade. Eu sei lidar com os meus sentimentos, eu sei quem eu sou, e se ainda assim pisar na bola, eu sei como proceder. Né? É por isso que alguém dotado de inteligência emocional, ela se permite nessa habilidade de relacionamentos, né? Porque nem sempre a gente vai estar certo, a gente vai estar fazendo as coisas certas, pelo contrário, a gente erra tanto, né? Mas é ser humilde o suficiente para ir lá pedir perdão, pedir desculpas, tentar mudar a situação. Oi? Não, prof, desculpa, é a minha filha que está falando aqui. Tudo bem, tudo bem. Vamos desculpa. lá. Tranquilo, sem problemas. Vamos lá. Autogestão agora, depois de autoconsciência, tá? Derivam o autodomínio, que é a capacidade de gerir as suas próprias emoções perturbadoras e os seus impulsos, ou seja, né? Dependendo qual for o meu caráter, né? Aí eu tendo essa autoconsciência, eu me conhecendo, eu tenho que ter a capacidade de gerir então, essas emoções perturbadoras e os meus impulsos, né? Canalizando-os, certo? Então, eu trabalho, eu gerencio essas emoções. A transparência, que é o fato do líder ser franco com os outros sobre sentimentos, crenças e ações. Às vezes a gente tem essa questão de que, porque eu sou líder, eu não posso errar e eu também não posso falar das minhas fraquezas. Pelo contrário, quanto mais transparente eu for, não estou correndo o risco de ser sabotado. Pelo contrário, né? Se eu for franco com os meus liderados, automaticamente, e também ajudando os demais, a gente vai ver depois a diferença entre os tipos de lideranças que nós temos. Automaticamente essa franqueza, essa transparência, ela traz para os relacionamentos mais força, né? Então, eu posso contar com o outro, né? Levam uma boa integridade organizacional, né? Uma integridade para a organização. A capacidade de adaptação tem a ver com a autogestão, que os leva a adaptar-se de forma flexível aos novos desafios e de forma ágil perante as mutações, né? Levando-os a pensar antecipadamente sobre novos dados e realidades. Gente, resiliência, que é uma palavra que a gente vai trabalhar hoje à noite, fala muito sobre isso, tá? Essa questão de ser uma pessoa flexível, de ser uma pessoa que se adapta rápido, porque resiliência, ela fala exatamente sobre mudanças rápidas, mudanças constantes, em que a gente precisa ser hábil, né, para passar por isso, ok? Levando-os a pensar, então, antecipadamente sobre novos dados e realidades. A capacidade de realização, então, elas estão munidos de padrões elevados de exigência que os impede a procurar permanentemente forma de melhorar a si próprio e os outros. Então, a capacidade de iniciativa, os líderes são dotados de um grande sentido de eficácia, onde aproveitam as oportunidades que surgem. Então, essa iniciativa que a gente fala muito em sala de aula, né? Trabalhar essa questão de iniciativa, ela fala muito sobre autogestão, né? De ser o primeiro a fazer, de ser o primeiro a pedir desculpas, de ser o primeiro de mudar o clima do setor, ou de determinada ação, né? Ele é o primeiro, certo?
onde aproveita as oportunidades que surgem, em vez de ficarem à espera. E, por último, o otimismo, né? Essa capacidade que o líder tem em encarar todas as dificuldades e resistências com um elevado positivismo, onde espera que todos deem o seu melhor. Ou seja, independente das situações, né, que parece que está tudo dando errado, esse líder, essa pessoa, né, que tem essa autogestão, ela tem um otimismo, né, muito elevado, ou seja, ela é uma pessoa positiva, ela sempre vai olhar de uma forma positiva, sempre esperando o melhor, tanto dela quanto das outras pessoas, certo? Depois, então, nós temos a consciência social, que o que é? Reúne-se a empatia, que é a capacidade de captar as emoções sentidas dos subordinados, né? Então, aquele líder que consegue se colocar no lugar do outro, de identificar quando a situação não está legal para aquela pessoa, quando já conhece tanto os seus liderados que quando aquela pessoa chega de uma forma diferente, ela já consegue se ligar que a pessoa tem algum problema ou tem alguma coisa que não está legal, porque a pessoa não está como sempre está, né? Então, ela tem essa capacidade. Escutando-os atentamente e percebendo a perspectiva deles. A consciência organizacional, né, que é essa consciência social, revela-se políticos astutos, capazes de detectar as redes sociais cruciais e as relações de poder importantes. E o espírito de serviço, onde estimulam climas emocionais nas pessoas que têm contato direto com os clientes e os fornecedores, cultivando adequadamente essas relações. Então, a consciência social ela está ligada à empatia, a consciência organizacional e o espírito de serviço. Consciência social é aquele que está ligado muito ao todo relacionado ao social, certo? Então, quando o líder ele tem essa consciência social, né, ou quando a pessoa tem essa consciência social, ela vai trabalhar em prol do outro. Então, automaticamente, a minha equipe, se todos tiverem essa consciência social, é um trabalhando em prol do outro. Então, imagina como essa equipe não vai trabalhar bem, né, cuidando um do outro, certo? Habilidade social, né, que é a última, é um dos pontos fortes. Por quê? Ela reúne a liderança visionária. E o que é uma liderança visionária, né? Onde geram ressonância e estimulam as pessoas com uma visão irresistível e com uma missão compartilhada. A liderança visionária, ela influencia, olha só, que é a capacidade de encontrar temas apelativos adequados a cada um dos seguidores, até a capacidade para conquistar a adesão dos outros, a construir redes que apoiem as iniciativas. Então, a liderança visionária, ele é uma pessoa, né, a líder, né, ela é uma pessoa que ela tem uma visão, ou seja, ela consegue ver coisas que outras pessoas não veem, e ela influencia, certo? Exatamente com essa questão de fazer mais, de melhorar, né? A capacidade para desenvolver os outros para isso, ou seja, ponto-chave para ser o primeiro, né, um líder e não um chefe, é aquele que constrói pessoas, que melhora pessoas, e automaticamente ela vai influenciar para que as pessoas, os seus liderados, os seus colaboradores, sejam mais e melhores, né? Ele é um catalisador de mudanças, que é a capacidade de reconhecer a necessidade de mudanças. Ou seja, a resiliência, ela está relacionada a você ter a capacidade de passar por mudanças. Mas o catalisador de mudanças é aquele que consegue perceber a necessidade de mudar. Conseguiram entender a diferença? E um líder, ele precisa ser um catalisador de mudanças, trabalhando com uma equipe resiliente, que esteja disposto a sempre estar mudando se for preciso. Conseguiram entender? Estão comigo? Oi? Então, professor, aqui. Eu estou aqui. Eba, Maurino tá aí? Sim. Aê, Letícia, tá aí? Fala oi, Letícia. Isabelle.
Fala oi. Felipe. Ana Cláudia. Estão comigo? Oi. Vamos seguir, então? Vamos lá, então. Ó. Gestão de conflitos, sendo a capacidade de atrair todas as partes envolvidas para compreender as várias perspectivas e encontrar um ideal que todos apoiem. Essa gestão de conflitos, né, que muitos liderados têm que estar dispostos a trabalhar, e por isso a inteligência emocional, é quando eu tenho capacidade daquela relacionada a relacionamentos, né? Então, eu preciso estar disposto a colocar um diante do outro, ouvir as partes, né, de um, de outro, e a gente conseguir entender quem está errando, quem está falhando, aonde a gente precisa fazer as mudanças, melhorar as situações, porque a gente precisa trabalhar para o todo, né, que é o clima da organização. Então, eu preciso trabalhar individualmente para ter um total, né? Então, sendo gestão de conflitos, sendo a capacidade de atrair todas as partes envolvidas para compreender as várias perspectivas e encontrar um ideal que todos apoiem. Por último, é o espírito de colaboração e de equipe, né? Isso vai ser até tendencioso, né? Tentam transformar a motivação existente na competitividade em climas amistosos de colegialidade, promovendo o respeito pelos outros, o espírito de ajuda e de aptidão para a compreensão. Isso está fora, então, daquela questão de fazer com que os meus colaboradores sejam concorrentes um do outro. Esse líder que tem essa habilidade social, ele tem um espírito colaborador, então ele vai transformar a equipe dele em pessoas colaboradoras, trabalhando juntos para atingir algo comum, né? E não sendo concorrentes um do outro, certo? Certo. Continuando, então, nós temos aqui a Ana Cláudia, pode ler para a gente? As relações dinâmicas entre os 4 domínios da inteligência emocional são os ingredientes básicos de uma eficaz liderança emocional. Muito bem, muito obrigada, Ana Cláudia. São as relações dinâmicas, né, que foram essas que a gente viu, os domínios da inteligência emocional, certo? Isso é básico, né, então. O clima organizacional reflete comportamento organizacional, certo? Ou seja, o clima, ele vai refletir o comportamento. Então, como é que eu vou definir como é que está o meu clima? Pelo comportamento dos meus colaboradores, certo? Então, atributos específicos de uma organização, os seus valores, as suas atitudes, eles afetam de maneira pela qual as pessoas ou grupos se relacionam no ambiente de trabalho. Por isso, o líder, né, ou as pessoas envolvidas, a gente tem que ser dotado de inteligência emocional, mas a gente não nasce com isso, né? A gente trabalha isso desde da infância, dentro de casa, a gente vai falar isso hoje à noite no autoconhecimento, passando pela escola, passando então pelo primeiro emprego e você criando então essa sua carreira, né, profissional, você vai trabalhando exatamente esses atributos, né, da inteligência emocional. E quando a gente consegue identificar então que esse clima organizacional ele é exatamente relacionado ao comportamento organizacional, ou seja, de todas as pessoas envolvidas aqui, a gente precisa entender, sim, quais são os valores, quais são as atitudes, porque tudo isso vai afetar, certo? Um grupo, né, uma equipe, ela é feita de pessoas. Então, se a gente começa a olhar a individualidade somada, né, ela me dá o todo. Então, o clima organizacional, ela vai ser, sim, um resultado do comportamento dessa minha equipe, dessa minha organização. Ok? Ok. O clima organizacional, ele influencia direta ou indiretamente nos comportamentos, na motivação, na produtividade do trabalho e também na satisfação das pessoas envolvidas com a organização.
Gente, quando falamos sobre clima organizacional, a gente não fala somente daquelas pessoas que estão ali dentro trabalhando com a gente. Então, o primeiro momento, né? A individualidade que vai se refletir, então, no meu todo na empresa, e a empresa que vai refletir, então, no externo, que são os meus fornecedores, que são os meus clientes, que é a comunidade. Lembram quando a gente está no projeto Aprendiz, no desenvolvimento pessoal, que a gente elabora lá aquele código de ética da empresa, né? Visando exatamente todos esses aspectos, né? Como é que vai ser os meus relacionamentos com os meus colaboradores? Eu como empresa, como organização. Como é que vai ser meu relacionamento com os meus colaboradores, com o que são os funcionários, né? Com os meus fornecedores, com os meus clientes, né? Com a comunidade, com o meio ambiente. Eu preciso saber como a minha organização ela vai se comportar, como ela vai se relacionar com todos esses temas, né? Eu como empresa, como organização, certo? Por isso que a gente trabalha esse código de ética. Então, lembrando que o clima organizacional, ele é o resultado de todo o comportamento e que ele influencia direto ou indiretamente, certo? Ele é um retorno, ele é um bate-volta. Clima organizacional, ele é a soma do todo, né? A soma de todos os comportamentos. Então, o clima organizacional, ele vai dar o resultado do todo, mas automaticamente ele vai voltar. Então, se eu tenho pessoas ali desmotivadas, se eu somando a desmotivação, ele vai voltar não com motivação, ele vai voltar com desmotivação. Conseguem entender? Por isso que eu preciso trabalhar as emoções no individual, porque o clima organizacional, ele está vendo o resultado do meu todo ali, de todas as pessoas, né, nos comportamentos. Então, eu preciso trabalhar individualmente para ter um resultado comum e total, para isso voltar para minha equipe, porque é um reflexo, certo? Então, é como se fosse uma engrenagem que automaticamente fica constantemente trabalhando uma rotatividade. Então, quando eu trabalho individualmente, né, eu trabalho os meus funcionários individuais, nos setores individuais, e daí eu tenho, então, o clima organizacional da empresa toda. E isso volta automaticamente, né? Volta nos resultados, atingidos ou não atingidos, volta na parte financeira, né? Se a gente alcançou as metas, se a gente conseguiu vender, se a gente conseguiu cobrar, se conseguem entender o que a professora está colocando, que a questão emocional ela vai impactar diretamente nas atividades que a gente faz, que vai ser vista, então, nas ações da organização. Então, é um bate-volta sempre. Por isso que é tão importante a gente fazer esse estudo do clima organizacional, que vai trazer para a gente o resultado individual das pessoas. E daí a gente precisa encontrar o que está acontecendo, né? Seja ele numa pessoa, seja ele num setor, seja ele num grupo, seja ele numa situação que aconteceu, que a gente precisa trabalhar. Então, como a gente trabalha com pessoas, a gente precisa, sim, trabalhar pessoas, certo? E o clima organizacional, mas é do que isso, né? Pode falar, Marisa. É complicado, né, prof? A pessoa individualista, só pensa em si própria, né? Não sabe trabalhar em equipe, né? Sim, exatamente. Acaba afetando lá na frente em toda a sua equipe, né? Exatamente, é isso mesmo. Então, a gente sempre precisa pensar no todo. É lógico que eu, como líder, né, eu preciso entender que há momentos e momentos. Então, há certas pessoas que vão estar passando por um problema, né? Agora, a pessoa sempre com problema, aí fica complicado, né? Alguma coisa há. Certo? Uhum. Vamos lá. O que nós vamos ver agora, então? O clima retrata o grau de satisfação material e emocional das pessoas no trabalho. Então, observa-se que esse clima influencia
profundamente a produtividade do indivíduo e, consequentemente, da empresa. Ó. Sempre vai ser esse pensamento, tá? Individual, consequentemente, empresa. Individual, consequentemente, a organização. Individual, consequentemente, o todo. Porque o todo se faz com pessoas individuais. Então, é preciso sempre trabalhar o individual com consequência no todo, tá? Então, o clima, ele retrata o grau de satisfação material e emocional das pessoas no trabalho. Então, observa-se que esse clima influencia profundamente a produtividade do indivíduo e, consequentemente, da empresa. Então, assim sendo, o mesmo deve ser favorável e proporcionar motivação e interesse nos colaboradores, além de uma boa relação entre funcionários e a empresa. Então, eu sempre tenho que estar trabalhando constantemente esse clima organizacional para tentar entender o que está acontecendo, e ele sempre vai estar em constante mudança, porque as pessoas estão passando por mudanças, certo? Por isso que a palavra resiliência é bastante utilizada hoje, né? Porque a gente tem entendido isso, a gente sempre está mudando constantemente e precisa trabalhar exatamente isso, né? Ah, eu não gosto de mudança, eu quero sempre estar do mesmo jeito. Aí isso vai afetar no clima organizacional, porque é uma pessoa que não gosta de mudanças. Então, ela vai estar com cara fechada, ela vai ser uma pessoa negativa, aí ela vai influenciar as pessoas que estão ao redor dela. Então, conseguindo entender a prática, eu estou colocando aqui do Sim, clima organizacional, são os sentimentos das pessoas, certo? Então, nos diversos conceitos sobre clima organizacional, pode-se encontrar 3 palavras-chave. Vamos lá, quais são as 3? Primeiro, quando eu falo sobre clima organizacional, eu vou falar sobre cultura organizacional. E daí qual que é a diferença, né, entre o clima e a cultura, tá? Então, o clima a gente já viu o que é, né? É a possibilidade de identificar o que está acontecendo, então, ali na organização, no setor, na equipe, eu conseguir identificar se está frio, se está quente, se está morno, como é que está o clima, né, daquelas pessoas reunidas ali que faz o todo, né? Mas é a cultura. O que é a cultura, então? Alguns autores tratam clima e cultura como sendo coisas parecidas, fazendo sempre menção à cultura quando se referem-se ao clima, né? Isso porque a cultura influencia sobremaneira o clima de uma empresa. Então, são faces de uma mesma moeda, né? São questões complementares, ou seja, o clima e a cultura, ela pode estar relacionada à mesma coisa, porém são coisas diferentes, tá? Então, o clima, ele é algo em que eu consigo sentir, né, a temperatura, mas a cultura é algo em que eu vou criando. Então, a cultura daquela empresa é sempre proceder daquele jeito. Ela pode até mudar, mas vai mudar lá de vez em quando. Ela vai criando, né, aquela cultura ao passar do tempo. A cultura, então, ela é uma coisa mais estável, certo? Já o clima, eu sempre vou estar medindo. Tá? Então, a cultura e clima são coisas diferentes. Não é a mesma coisa, porém, sempre ela está visando sobre o aspecto da forma do trabalho acontecer, tá? Dentro da organização. Satisfação, então, dos funcionários, tá? Essa é uma palavra mais presente nas definições dos diferentes autores. Direto ou indiretamente, os conceitos nos remetem à relação do clima com o grau de satisfação das pessoas que trabalham em uma organização. Então, o clima organizacional, ele vai medir exatamente essa satisfação. Então, vai conseguir me passar através das perguntas, né, dos questionários que a gente vai fazer para identificar o clima, é exatamente medindo essa satisfação das pessoas, se está insatisfeito, se não está satisfeito, vai passar, então, esse grau, vai me passar, então, exatamente o clima da empresa, certo? Então, a satisfação, ela está exatamente ligada à questão do clima. Já a satisfação, quando eu falo sobre cultura,
Então, eu vou estar fazendo, eu vou estar olhando já para o histórico da empresa. Então, as pessoas que trabalham, né, as pessoas que são colaboradoras daquela empresa, elas são pessoas que se tornam pessoas felizes, né? Elas são pessoas satisfeitas porque são funcionárias, são colaboradoras daquela empresa. Ou seja, a cultura, ela cria um histórico da empresa. Todo mundo vai querer trabalhar naquela empresa, porque olha só a cultura daquela empresa, certo? Agora, o clima, não. O clima é algo em que eu fico medindo constantemente, certo? Tranquilo até aqui, gente? Tranquilo. E a percepção dos funcionários. Outra importante palavra contida nos conceitos de clima refere-se à percepção que os funcionários têm sobre os diferentes aspectos da empresa, que possam influenciá-los positiva ou negativamente. Tá? Então, a percepção é exatamente o momento em que o funcionário ele pode exatamente passar essa informação quando é feito, então, o clima da organização. Né? Então, eu posso perceber como está o clima, eu posso perceber, ter essa percepção, né? Eu posso perceber como as coisas estão andando, né? E dar esse resultado como o clima da empresa, né? Então, como é que é o clima organizacional? E automaticamente ir criando, então, essa cultura, ou seja, aquilo que se torna constante. E daí eu vou criando a cultura da empresa. Vamos lá. O clima é a qualidade do ambiente de trabalho, a própria motivação dos funcionários, certo? Vamos aos 5 estilos de liderança. Antes da gente falar sobre liderança, eu vou procurar um vídeo para vocês aqui que fala sobre o clima e cultura organizacional, tá? Só um pouquinho. Isso eu acho.
Achei. Agora eu vou passar para vocês aqui. Tá aparecendo já, né? Tá. Meu nome é Marcela e eu faço parte do time de Sales aqui da Solids. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre cultura organizacional. Segundo o Panorama de RH, que é uma pesquisa feita recentemente com mais de 1.500 companhias, 77% delas possuem um código de cultura e um código de valor. Isso não diz necessariamente se essas empresas correspondem a esses valores necessariamente, mas diz que existe uma preocupação sobre cultura organizacional. Se a gente for falar do âmbito da antropologia, cultura nada mais é do que um código de posturas, de comportamento, a forma como um grupo se relaciona. Falando de cultura organizacional, ou seja, trazendo isso para dentro do nosso âmbito empresarial, a cultura organizacional é a soma de padrões, de formas que essa empresa tem a ditar a forma como ela pensa, as respostas sentimentais, as respostas emocionais e a forma como também os colaboradores vão agir mediante ao meio da empresa. E pensando em cultura organizacional, a gente pode dividir isso em 3 partes para a gente entender um pouquinho melhor como que é a construção dessa cultura. A gente pode falar de valores, podemos falar de incentivos e a gente também pode falar de artefatos. A começar de valores está muito ligado àquilo que as pessoas pensam. Empresas vão dizer como colaboradores se comportam, mas quem constrói esses valores são as próprias pessoas. Nesse processo também existe a mimetização, que é a própria imitação dos membros, né, que vai se perpetuar ali ao longo do tempo. Pessoas podem entrar na empresa, outros líderes podem entrar na empresa, mas com certeza aqueles valores originais, eles vão se difundir e serão absorvidos pelos próximos membros. Antes mesmo da gente falar de incentivo, existem 2 diferenças entre valores e incentivos. Os valores, eles ganham vida própria. À medida que o comportamento, né, vai sendo ditado, eles vão ganhando essa vida e com os novos membros, como a gente acabou de dizer. Os incentivos não. Os incentivos, eles ditarão como esses valores são difundidos na empresa. Os mais fortes incentivos de comportamento estão totalmente ligados à promoção e à demissão de funcionários. Quando você promove um membro da sua equipe, quando você promove um colaborador, você está dizendo ali que aquele colaborador ele corresponde a alguns valores fundamentais, né, com o comportamento original da tua empresa. Você está dizendo que aquele comportamento é um comportamento a ser seguido. E com certeza a mimetização vira um padrão ali de comportamento nos seus colaboradores. Mas quando você também demite um colaborador, baseado no comportamento, baseado no fit cultural, baseado em como ele se comporta dentro da sua empresa, você está dizendo para os membros do seu time como um colaborador não deve se comportar na empresa que ele trabalha. É muito importante que esses valores sejam fundamentalmente dissolvidos mesmo nessa empresa. Isso justifica as ações da própria gestão. É importante ressaltar que se houver falta de sincronia entre a linguagem da empresa, de acordo com aquilo que ela acredita, de acordo com aquilo que é valor, é fundamental para a organização, e as suas ações, ou seja, se eu promovo um colaborador que ele não está correspondendo aos valores da minha empresa, isso com certeza vai causar uma desmotivação dos seus funcionários. Isso com certeza vai gerar um clima organizacional ruim. E um clima organizacional ruim também afeta uma cultura, também afeta aqueles valores que já foram difundidos. Então é muito importante que a gestão, que o RH esteja muito alinhado entre tomada de decisões e os valores. E para a gente finalizar, vamos falar dos artefatos. Artefatos está muito ligado à estrutura da sua empresa. Sabe quando você entra num lugar e não existem barreiras físicas ou psicológicas até para poder ter acesso a uma liderança? Não existem aquelas portas, não existem aquelas secretárias, ou existem frases difundidas ali nas paredes falando sobre como aquela empresa vê, né, o seu produto, como ela vê o seu mercado. Essa estrutura diz muito sobre a cultura da sua organização. Algo muito interessante também sobre os artefatos é a forma que você tem de vestir, a sua liberdade, ou o café da manhã com os fundadores, um happy hour que você pode fazer às quintas ou às sextas-feiras, essas reuniões periódicas que a gente faz, fora os treinamentos. Isso tudo difunde uma cultura muito forte
né, e faz com que seus colaboradores estejam ainda mais enraizados nela. Então é isso, pessoal. Se você quiser conhecer uma plataforma completa de RH, com People Analytics e gestão comportamental, é só acessar o nosso site. Até mais! Legal, né? Legal, gostei, prof. Ele é um site bem legal para a gente sempre pesquisar e estar por dentro das novidades relacionadas às relações humanas na RH. Quando a gente fala, então, sobre a cultura, é exatamente aquilo que a gente estava falando, né? É aquilo que já é estabelecido, então, né? A empresa, ela vai trabalhar dessa forma. Então, vários que vão entrando na empresa, né? Por isso que quando a gente fala lá em projeto Aprendiz, lá em ADM, quando a gente está construindo uma empresa, e a gente vai entendendo sobre a questão de construir missão, visão, valores, exatamente já deixando claro as bases da minha empresa. E por isso que é tão importante quando a gente vai para o mercado de trabalho, né, quando a gente está procurando um emprego, a primeira coisa também é conhecer qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores dessa empresa. Se fecham com os meus valores, se fecham com a minha missão e propósito de vida, porque eu vou estar trabalhando em prol daquela empresa, né? E então eu vou estar trabalhando também em prol daquilo que eu tenho como valor pessoal, como missão pessoal, porque senão a gente não vai estar falando a mesma língua. E daí vem, então, essa questão que ela colocou, que existe a promoção e existe a demissão. A demissão vem consequente daquilo de que a pessoa não está fechando com a empresa. E a promoção, automaticamente, é uma afirmação de que ela está realmente fazendo o que a empresa já tem como missão, visão e valor, né? Então, é muito importante a gente conhecer e saber, primeiro, a gente pessoalmente, e novamente eu vou citar autoconhecimento, e depois da própria empresa, né? Então, a gente consegue daí falar a mesma língua. Então, o clima organizacional, ele nada mais é do que identificar, então, o grau, a temperatura, né? Da minha empresa, da minha organização, do meu setor, das pessoas que trabalham comigo, dos meus colaboradores. E a cultura nada mais é do que aquilo que já foi pré-definido e que, lógico, ao longo dos anos talvez mude um pouco, mas ele tem a base, né? Como a empresa ela vai trabalhar nesse aspecto comportamental das pessoas, né? E quando a gente fala sobre inteligência emocional, é exatamente trabalhando as pessoas nos seus sentimentos e nas suas emoções dentro, então, da minha organização, né? Vamos voltar, então, com os nossos slides aqui, falando sobre a liderança, então, né? A gente viu, acho que um pouco sobre isso nas aulas, lá no Projeto Controles, quando a gente fala sobre liderança. E a gente vai dar uma revisada. Então, o clima é a qualidade do ambiente de trabalho, a própria motivação dos funcionários. Todo mundo está conseguindo visualizar aí? Sim, prof, eu estou. Okay. Eu estou conseguindo. Vamos lá, então. Nós temos o primeiro estilo, então, de liderança aqui, que é o coercitivo. Maurina, a gente estava vendo isso aí agora recente, né, nas aulas. Dá uma lida para a gente, então. O estilo coercivo. É fácil de entender por quê. De todos os estilos de liderança, o coercivo é o menos eficaz em muitas situações, levando em consideração o estilo faz o clima de uma organização. A decisão extrema de cima para baixo de um líder pode destruir o nascimento de novas ideias. Algumas pessoas podem se sentir bastante desrespeitadas, que, inclusive, seu senso de responsabilidade pode esmorecer. Uma vez que se sintam incapazes de agir por sua própria iniciativa, elas podem
perder seu senso de posse e se sentir pouco responsabilidades por seus desempenhos. O ressentimento pode ser tão elevado que muitas pessoas podem adotar uma postura rebeldia ou obediência mal intencionada. Isso. Então, esse estilo coercivo, né, coercitivo de uma liderança, ela pode trazer situações bem complicadas, né? Então, eu tenho que cuidar com esse meu estilo de liderança, né? E nesse caso aqui, como líder, eu tenho que cuidar para não matar nas pessoas a iniciativa, a criatividade, né? Essa questão de responsabilidade, né? De ser capaz de agir por si próprio. Então, se eu limitar muito, né, e tomar muitas ações e não responsabilizar, não dar esse espaço para os meus liderados poderem fazer e executar, eu posso sim ter, por consequência, então, pessoas ressentidas e, consequentemente, então, rebeldes, né, desobedientes, até confusas, e aí elas podem minar, né, o meu local de trabalho, o meu clima organizacional, entre outras pessoas. Então, eu tenho que tomar muito cuidado nessa postura em que eu vou tomar como líder, né? Mas daí nós temos outro tipo também, que é o estilo confiável, certo? Quer ler pra gente, Maurina? O estilo confiável. Goleman, essa era? Goleman, 2004. Mas pode Goleman, seguir. Goleman 2004. Afirma que os estilos de liderança mais eficazes é o confiável, pois conduz para cima todos os aspectos do clima. As pessoas que trabalham para tais líderes entendem que o que eles fazem importa e por quê. Ao enquadrar a tarefa individual dentro de uma grande visão, o líder confiável define padrões que giram em torno dessa visão. Um líder confiável determina um final, mas geralmente dá às pessoas suficiente espaço de ação para desenvolver seus próprios meios. Os líderes confiáveis dão às pessoas a liberdade para inovar, experimentar e assumir os riscos calculados. Isso, muito obrigada. Então, o estilo confiável é aquele líder que ele sabe qual é a posição dele e ele sabe qual é a posição dos seus liderados. Por isso ele se diz confiante, né? Confiável. Ele confia nos seus liderados, mas ele confia também na sua liderança. Ou seja, ele dá um limite, ele dá liberdade, mas reconhecendo esses riscos, né, já calculados. Então, ou seja, ele vai dar limites, né? Ele já sabe qual é o final. Então, ele pode dar espaço e então os seus liderados eles crescem, né? Porque eles podem ser criativos, eles podem opinar, eles podem criar, eles podem desenvolver, eles podem falar e podem crescer juntos. Então, qualquer ação que possa acontecer ali, né, podem assumir riscos, sim, podem experimentar, e o seu liderado ele pode ganhar com isso, né? Porque a partir do momento que eu dou esse espaço, eu estou vendo eles crescerem e vão trazer resultados. Então, se eu limitar demais, sufocar, como o coercitivo a gente viu ali, coercivo, eu não deixo a minha equipe crescer, automaticamente não vai produzir. Já o confiável, ele dá essa liberdade. Então, eu vejo a minha equipe crescer, automaticamente eu vou ter produtividade, eu vou crescer, eu vou ter resultado, certo? É igual o relacionamento com... Na realidade, relacionamentos são assim, né? Dar espaço, né? Então, as pessoas crescem. E quando a gente fala sobre educação de filhos, também é a mesma coisa. A mãe, ela
dar espaço para o filho, né, que está engatinhando, para seguir engatinhando, porque ela quer que o filho cresça, mas ela vai dar um limite também, né, até um certo espaço, passando dali, né, corre risco de se machucar, de se quebrar, né, então o líder é aquele visionário, ele consegue ver o todo, mas ele vai dar limites para os seus liderados, né, para os seus colaboradores, porque ele sabe que passando daqueles limites ali pode ser perigoso, tanto para ele quanto para os seus liderados, né. Vamos ao estilo agregador. Ana Cláudia, pode ler para a gente? O estilo de liderança, estilo agregador. Esse estilo de liderança gira em torno das pessoas, pois propõe valores individuais e valoriza suas emoções mais do que tarefas e objetivos. O líder agregador aspira por manter os funcionários felizes e criar harmonia entre eles. O estilo também tem um efeito acentuadamente positivo na comunicação. As pessoas que gostam muito das outras falam muito. Elas partilham ideias, partilham inspirações. O estilo conduz para cima a flexibilidade. Amigos confiam um no outro, permitindo inovações, para um senso de reconhecimento e recompensa pelo trabalho bem feito. O líder agregador oferece amplo feedback positivo. Tal feedback tem especial potência no local de trabalho, porque é tudo muito caro. Fora de uma revisão anual, muitas pessoas usualmente não conseguem feedback em seus esforços diários, ou somente conseguem feedback negativo. Isso torna as palavras positivas do líder agregador ainda mais motivadoras. Muito bem, obrigada, Ana. Então, estilo agregador, né, como já diz a palavra, é aquele que agrega. E vem muito ao encontro, então, do feedback, né? Então, o estilo conduz para cima, né, a flexibilidade. Amigos confiam uns nos outros, permitindo inovações, né? Essa questão de inovar, de criar, vem muito do espaço que a gente consegue dar aos nossos liderados, né? Então, para um senso de reconhecimento e recompensa pelo trabalho bem feito, o líder agregador ele oferece esse amplo feedback positivo, né? Então, o feedback ele é tanto positivo quanto negativo, né? Ele é um retorno, né? Do meu trabalho, da minha ação, da minha conduta, da minha postura. Ele é um feedback, ele é um retorno, ele é uma resposta, né? Então, o meu líder, ele tem que me dar esse retorno, né? Se eu estou fazendo um bom trabalho, se eu não estou, se eu preciso melhorar, onde eu preciso melhorar, como eu devo agir, né? Se ele vê capacidade em mim, que eu posso crescer, posso desenvolver, né? Quais são os pensamentos e projetos que ele tem a respeito da minha pessoa dentro da empresa. Então, tudo isso é feedback, é retorno, certo? E o estilo agregador nada mais é do que agregar, ou seja, através do feedback, ele está fazendo isso. Então, eu não vou dizer para você assim que o líder ele vai ser só agregador, ou ele vai ser só coercitivo, ou ele vai ser só o que a gente viu anterior ali, deixa eu ver, o confiável, né? Ele pode ser todos eles. Ou seja, dependendo de cada setor, ou cada pessoa, ou cada momento, eu vou exercer um estilo de liderança, certo? Prof. Oi? No meu trabalho lá, cada 3 meses a gente passa por uma avaliação, sabe? Parecido com você, o líder, a minha chefia nossa, né? Sim. Ele faz uma avaliação e passa pra gente, ó, tu precisa melhorar aqui, ou não, tá bom, não tá. Aí ele vai te dizer que tu tá evoluindo ou não dentro da empresa. Esse bem legal. Pode falar. É bom porque tu já sabe onde que você tá errando ou não, né? Porque muitas vezes a gente acabou de errando e a gente não sabe onde está errando, né? Sim, exatamente. A gente, como liderado, a gente quer crescer, né? Quer ter espaço, mas se não der esse feedback, a gente não sabe se precisa melhorar ou não, se não precisa melhorar, né? E depois, eles como empresa, né? Ou falando aqui como empresa,
eu preciso ter uma linha onde eu consigo ver, aquele funcionário, ele escuta, né, o feedback e ele dá retorno a esse feedback, ou seja, ele é uma pessoa que assume aquilo que a gente coloca, né, então eu vou fazendo um histórico dos meus colaboradores, né, eu vou criando um dossiê, automaticamente abrindo uma vaga, né, de possível acentuação, né, no caso de eu possa, então, promover alguém, são esses testes, né, são esses feedbacks, criando esse dossiê, esse histórico, que vai possibilitar, então, ter a escolha de alguém para que a gente possa promover, certo? É assim, então, que a gente consegue trabalhar e depois fazer uma determinada escolha, né, ver quem fecha com as características que a gente precisa, certo? Vamos lá, então. Próximo estilo democrático. Eu vou pedir, deixa eu ver. O Felipe, tá aí? Felipe, pode falar? Pode ler para a gente? O estilo democrático. Por despender tempo obtendo ideias das pessoas de abastecer-se, um líder constrói confiança, respeito e compromisso. Ao deixar os trabalhadores por si só terem uma palavra nas decisões que afetam os seus objetivos e como fazer esse trabalho, o líder democrático usa a elevação da flexibilidade e da responsabilidade. Felipe? Oi? Maurino? Oi. Oi. Eu achei que eu que tinha caído. Então acho que é o Felipe que caiu, né? Felipe tá aí? Deve ter caído a conexão. Então tá. Terminando ali, ó. Ao ouvir as preocupações dos funcionários, o líder democrático aprende o que fazer para manter o moral alto, né? Então, o democrático, né? A gente, inclusive, já viu isso em sala de aula. A turma do Maurino ainda está vendo, né? A Isabelle, a Marisa já viram isso, porque já está no projeto financeiro. Já. Então, quando a gente fala sobre liderança, sobre os estilos de liderança, né? O democrático é exatamente pela palavra, né? Democracia, ou seja, é um momento que a gente se reúne, ouve todo mundo, né? Para ser algo democrático, onde todo mundo possa opinar e que sejam, então, através das ideias de todo mundo, né? Então, a gente tem uma democracia, né? Que faz isso no nosso país. Então, quando a gente fala sobre ser democrático, é dar esse espaço, então, para que todos possam falar e ouvir, então, todos os colaboradores e chegar, então, a um denominador comum, né, que seja positivo para todos, certo? Tanto para os funcionários, quanto para a organização, quanto para o setor, quanto para a liderança, certo? Vamos ver quem que está entrando. Luigi. Tudo bem, Luiz? Agora eu consegui entrar. Tudo bem. Logo a gente está terminando, que vai terminar às 11, né? Mas aí depois vai ficar gravado, aí dá uma olhadinha na gravação, tá bom? Aham. Vamos lá. O problema com o Matt aqui. Tudo bem, não tem problema, tá? Fica tranquilo.
Eu vou pedir para você dar uma lida, então, no estilo democrático, pode ser, Luiz? Pode ser. Pode ler, tá? Tá conseguindo visualizar? Vamos ver aqui. Tá. Estilo democrático. Por depender de tempo obtendo ideias da pessoa abastecer-se, um líder constrói confiança, respeito e compromisso. Ao de deixar os trabalhadores por si só terem uma palavra nas decisões que afetam os seus objetivos e como fazer esse trabalho. Os líderes democráticos conduzem a elevação da flexibilidade e da responsabilidade. E ao ouvir as preocupações dos funcionários, o líder democrático aprende a que fazer para manter a moral alta. Isso, muito bem. Então, esse estilo democrático, né, como a gente tem falado, então, é aquele que vem trabalhando e construindo, então, né, esse relacionamento de confiança, respeito e compromisso, né, dando, então, exatamente aos trabalhadores, aos seus colaboradores, né, exatamente essa questão de decisão, ou seja, é aberto, né, a uma reunião de forma democrática que todos possam expor as suas ideias e chegarmos a uma conclusão com um denominador comum, né, bom para todos. Aí nós temos... São tipos de liderança que eu tô falando, né? O tema, agora a gente está finalizando com os tipos de liderança, tá? Mas sim. o que a gente viu hoje é clima organizacional, tá? Deixa eu até voltar aqui para você dar uma olhadinha. Esse aqui é o tópico final. Mas a gente falou sobre clima organizacional e inteligência emocional, tá? Já conheço já. Aham. Já tive esse curso aí já anteriormente na contabilidade. Legal, ótimo. Então, a gente focou, então, sobre liderança emocional, né? Mudando ali, inteligência emocional, que é uma liderança usando a inteligência emocional exatamente para liderar a sua equipe. Finalizando, então, aqui com alguns tipos de liderança que a gente viu. Então, são 5, né? Então, 1, 2, 3. Não. 4. Não. Agora o estilo agressivo. Marisa, lê pra gente, Marisa? Sim. Estilo agressivo. É como o estilo competitivo. Desculpa, estou quase enxergando aqui. O estilo agressivo tem o seu lugar no repertório do líder, mas deve ser usado de uma forma reduzida. Afinal, a marca do estilo agressivo é admirável. O líder estabelece padrões de desempenho extremamente altos e o explica. E assim mesmo neles. Com rapidez, ele aponta como exaltidão os seus movimentos e medidores e exige mais dessas pessoas, de fato. De fato, o estilo agressivo destrói climas. Muitos funcionários se sentem sobrepujados pelas exigências agressivas, por excelência do seu moral cai. Isso. Então, o estilo agressivo, né, ele é um pouco parecido com esse tipo. Autoritarismo. Isso, exatamente. Então,
Então, quando a gente coloca ali a palavra exemplifica, ele vai usar muito de si mesmo, né? Então, se eu consigo, se eu já fiz, se eu faço, aí ele meio que coloca muitos, ele não coloca limites, ele impõe muito pelo fato de ele conseguir fazer, ele exige, né? E o que acontece, então, com quem é liderado por esse estilo de liderança, né? Ele vai automaticamente se sentir desmotivado. Aí, quando a gente fala, né, exatamente sobre clima organizacional, ele vai destruir, lógico, esse clima que está sendo construído, né? Porque o clima nada mais é do que esse retorno que eu tenho exatamente do comportamento das pessoas. Então, se o estilo agressivo, ele exige demais e as pessoas se sentem desmotivadas, né, eu vou automaticamente ter um resultado no meu clima organizacional desfavorável, certo? Vocês concordam comigo? Então, muitos funcionários, como diz o texto, né, eles vão se sentir sobrepujados, né? Essa exigência agressiva, né, que impõe muita excelência, né? Eu quero o melhor de vocês, mas não de uma forma em que nós temos aquele estilo servidor, né? Aquele estilo que o líder ele vem trabalhando junto, construindo junto. Então, sim, eu vou pedir excelência, mas eu estou junto como líder também buscando a excelência. Agora, o estilo agressivo é aquele que se diz que faz e que eu sou e que ele exige dos demais a serem também, né? Então, isso ele pode quebrar um pouco. Não vou dizer que não é para ser usado, né? Vai ter situações em que realmente a gente precisa. Vai ter colaboradores que a gente vai precisar utilizar esse estilo agressivo, né? Mas ele tem que realmente ser usado de uma forma muito reduzida para não comprometer todo o clima organizacional, né? Ou seja, todas as pessoas que trabalham nessa organização, né? Eu tenho que cuidar para não afetar o todo, certo? E agora nós temos o estilo conselheiro, né? Esse é um estilo mais amigável, né? Mais tranquilo, certo? A Isabelle, tá aí, Isabelle? Eu acho que você não leu ainda, né? Tem um conservador também, não é? Tem bastante estilo de liderança, né? A gente colocou 5 aqui. 6, na verdade. Amigável, conservador, agressivo, compreensivo, administrador. Tem bastante. Administra o serviço. Isabelle? O estilo conselheiro. Os líderes conselheiros ajudam os funcionários a identificar suas forças e fraquezas exclusivas e até atá-las às suas inspirações pessoais e de carreira. Os líderes conselheiros sobressaem na delegação de poderes, eles dão aos funcionários tarefas desafiadoras, mesmo que isso signifique que as missões não serão executadas rapidamente. Em outras palavras, esses líderes concordam em enxergar com falha um curto prazer se isso promover um aprendizado a longo prazo. Muito bem, Isabelle. Então, em outras palavras, esses líderes concordam em erguer com falha em curto prazo. Eles concordam em erguer com falha em curto prazo, se isso promover um aprendizado no longo prazo. Então, os líderes conselheiros são aqueles que nós chamamos de... é usado muito hoje, né, essa questão do coaching, aquele que está disposto a ensinar, né, é aquele que traz para si, né, ele abraça, né, aquela causa. Então, os líderes conselheiros, eles vão trazer para junto de si os seus funcionários, os colaboradores, né, e eles vão trabalhar juntos. Então, eu vou conseguir identificar as forças, as fraquezas de cada funcionário meu, de cada colaborador, e junto com eles eu vou trabalhar exatamente essas forças e fraquezas, né? Eu vou trabalhar o que é força para melhorar, para ensinar os demais ali, ou seja, eu trabalho com a equipe, um ajudando o outro, né? E as fraquezas, então, para trabalhar essas fraquezas, para melhorar, né?
como pessoas. E o que eu trago, então, nessas pessoas? Essas aspirações pessoais, né? Quais são os seus sonhos, quais são as suas vontades? E vou construindo nos meus funcionários exatamente esse plano de carreira, né? Eu vou ajudar, sim, eu vou incentivar. Oi, pode falar. Posso dar uma sugestão aí? Uma colocação? Sim. Esse líder, ele delega as suas funções conforme como é que é a habilidade daquela pessoa. Então, sim, ele distribui conforme isso aí. Sim, exatamente. Ele é um estilo de liderança que ele traz para tão perto os seus funcionários que ele consegue conhecer cada um deles. E ele vai ser tão bem sucedido porque o fato de conhecer individualmente, ele vai dar essas atividades, né, de acordo realmente com cada habilidade de cada um. Por isso que os líderes conselheiros, eles sobressaem na delegação dos poderes, porque ele sabe delegar, né, ele vai dar para cada um a atividade que compete a cada um nas suas habilidades. Né? Então, não vai ter esse risco de, eu vou dar algo para ele fazer que ele não sabe fazer. A não ser que ele esteja disposto a ensinar, porque o estilo conselheiro, ele é coach, né? Ele sempre está disposto a ensinar. Sim. Então, ele vê a capacidade daquele funcionário de aprender, né? De crescer. Às vezes ele coloca uma pessoa que tem uma habilidade diferente. Primeiro, ele dá a habilidade daquela pessoa para ele. E dá uma pessoa para auxiliar a ele a aprender sobre aquilo lá também. Isso, exatamente. Bom, né, nas aulas do curso de administração, quando a gente fala sobre muito liderança, né? A gente fala muito na sala de aula os aspectos de um líder, né? São 3 fases. Primeiro, eu mostro como é que se faz a ação, a atitude, né? A atividade em si. Num segundo nível, então, eu chamo o meu colaborador a fazer junto comigo. E no terceiro momento, no terceiro nível, então, eu deixo ele fazendo sozinho. Eu confio ao funcionário porque eu já ensinei. Então, são 3 vezes em que você vê a mesma ação, a mesma atitude, né, a mesma atividade. Então, é claro que você vai saber fazer. Mas o líder, né, que é nato em ensinar, que é o coach, né, ele faz exatamente nesses 3 níveis. Então, são 3 vezes em que você vê a mesma ação, a mesma atividade. Então, não há erro de que o funcionário ele vai saber fazer, vai saber executar, porque ele vê por 3 vezes. Uma, ele vê o teu líder fazendo, na outra, o líder faz com você. E no último momento, o líder ele confia tanto no funcionário, mas ele fica de longe assistindo, né? É igual o pai e a mãe ensinando a criança em casa, né? São três níveis para ensinar, né? Então, os líderes conselheiros, eles sobressaem na delegação de poderes exatamente por essa questão. É aquele que consegue enxergar o potencial dos seus liderados e ele consegue exatamente acender, né, essa vontade, ele motiva, ele faz com que os seus funcionários cresçam. Então, quando a gente fala sobre clima organizacional, né, inteligência emocional, trabalhando essas 2 formas exatamente nesse estilo conselheiro. Né? Eu tenho inteligência emocional para trabalhar com os meus funcionários e fazer com que essa minha equipe trabalhe tão bem, né, tão motivada, dando essa liberdade para que eles possam trabalhar e executar o trabalho e crescerem juntos, né? Então, esse estilo conselheiro é aquele que promove, né, que chama de sozinho, quando precisa dar uma bronca, quando precisa mostrar como tem que ser feito, né, quando foi feito errado, e ele promove diante das pessoas, né, quando vai elogiar, né, quando ele vai mostrar o lado positivo de cada um, certo? Então, gente, concluindo, diante da nova realidade competitiva e do crescente nível de exigências dos clientes, torna-se inevitável a aplicação da inteligência emocional no local de trabalho e nas organizações, sendo uma condição indispensável ao planejamento das habilidades empresariais no que se refere à liderança, clima e cultura organizacional. Ou seja, né, a gente viu, então, de acordo com o
que nós temos vivenciado, né, nessa grande competitividade do mercado, nessa concorrência, né, nós precisamos sim fazer a aplicação da inteligência emocional. E como líderes, né, então, trabalhar isso exatamente no clima e na cultura organizacional, certo? Ficamos por aqui, então, já está dando 11 horas. Eu vou passar a atividade e a gravação desse vídeo lá no grupo, tá? Da oficina da manhã. E convido, então, vocês a estarem comigo à noite aí na oficina do autoconhecimento presencial lá no Sebrae, tá? E daí a gente se vê então, aí nas aulas, tá? Um beijo no coração de vocês. Beijo. É o mesmo curso? À noite vai ser sobre autoconhecimento, é outro tema daí. Uhum. Aí vai ser presencial, né? A gente vai voltar agora com as oficinas presenciais, né? Essas oficinas online, elas vão parar, né? Que horas da noite? À noite é às 7 horas. Mas aí Até às 9? É das 7 até as 9, exatamente. Uhum. Tem que fazer inscrição? Aí tem que fazer inscrição, uhum. Aí é só mandar ali para o CRA fazer a inscrição dele. É bem interessante, tá? Quem vocês puderem fazer, ó, a Isabelle, Maurina, Marisa, certo? Felipe, Ana Cláudia, Luiz, que tá aí agora, que entrou, tá? Vocês puderem estar comigo lá à noite. É um assunto bem interessante, bem legal. Eu sou o cuidador, né? Autoconhecimento. Vamos ver se dá. Não, é bem interessante, é bem legal. A gente dá essa oficina aí para todo mundo, né? Para todos os cursos. Quem quiser tá aberto. Certo? Tá bom. Então tá bom. Um abraço então para vocês e a gente vai se falando ali no WhatsApp, tá bom? Ok. Ok, um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Fica com Deus. Beijo. Tchau. Beijo, tchau. Tchau, tchau.